Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Esta tarde conversamos com Ana Rita Barros, formadora do Centro de Informação Europeia Jacques Delors. Boa tarde. Boa tarde, Ana Marta. Algumas notas deixamos aqui a propósito da União Europeia. Recentemente foram anunciados apoios à investigação. Novos apoios, sim. Porque é uma aposta da União Europeia. Sim, no âmbito de um programa que já aqui falamos, que é o Horizonte 2020. Portanto, a União Europeia, através do seu Conselho Europeu de Investigação, que foi criado em 2007, atribuiu 647 milhões de euros a 277 investigadores. Candidataram-se muito mais, 1953 projetos, portanto, foram aprovados cerca de 14%. De forma a permitir a continuidade de trabalho nestas áreas de investigação. As investigações abrangem campos científicos muito diferentes. Há 2 projetos portugueses com 3 investigadores e, portanto, em termos de Estados-membros, temos Estados com mais supremacia, o Reino Unido, a Alemanha e a França, como nos é habitual. Para além das áreas científicas, ao que parece, estes apoios podem cobrir, digamos assim, projetos sociais, de caráter social. Sim, é uma tendência que se tem acentuado ultimamente, pelas razões óbvias, não é? Portanto, as ciências sociais e humanas têm um grande peso agora nestes projetos financiados pela Europa. Há um projeto até português nessa área que se chama A Cor do Trabalho, uma pesquisa científica dedicada às migrações. Também os italianos têm um projeto neste campo das ciências sociais que trata as aspirações e expectativas das pessoas desfavorecidas no âmbito das políticas de combate ao empobrecimento, para ver em que medida estas políticas têm, de facto, alguma repercussão no estado e de espírito das pessoas que são abrangidas, o que é importante também ver os impactos. Não é? A nova diretiva sobre registro de identificação de passageiros foi aprovada pelo Parlamento Europeu, sem a contestação que poderíamos prever que viesse a acontecer. Sim, as circunstâncias do momento assim determinam, não é? Exatamente. Portanto, foram aquelas indicações que nós já falámos no último programa, dos dados biométricos. Esta era já uma diretiva de 2011, proposta pela Comissão, mas teve que haver um acordo prévio entre o Conselho e o Parlamento, datado de dezembro último, em que, enfim, o Parlamento não condicionasse principalmente a utilização neste tipo de investigação e de registro de dados pessoais. Tem em vista a segurança de todos nós, enquanto cidadãos. Segurança e a recolha de informação, porque é muito abrangente esta diretiva. O registro consiste na recolha de dados, normalmente facultados pelos passageiros às agências de viagem ou às companhias aéreas, que vão desde a forma de pagamento, as pessoas com quem viajam e até o lugar de assento no avião e as bagagens que levam. Portanto, é um registro, de facto, que põe em causa, muitas vezes, os dados e a sua proteção, mas que nesta época relativamente insegura é mais compreendida pelos representantes dos cidadãos europeus no Parlamento. E foi assim que o Parlamento, que não tinha visto com muito bons olhos esta diretiva no passado, portanto, agora tenha dado a sua anuência e foi aprovada. É preciso dizer que esta diretiva tem 2 anos para transposição. Sim. Normalmente, o espaço de tempo que me dei entre as aprovações e a transposição para as normas nacionais é um bocadinho lato, não é? Portanto, 2018 no horizonte. Sim, mas os Estados podem transpor. E é preciso ver que este caso destes registros de identificação de passageiros só é eficaz se houver, de facto, cruzamento de dados interestados e também com a colaboração das polícias Europol e também das polícias nacionais. Portanto, não basta um Estado transpor, é preciso que haja, de facto, um conjunto no todo europeu e é também aplicável não só para as entradas pela fronteira externa da União Europeia, mas também
entre Estados, porque é um pouco contra a livre circulação, mas com estas restrições ao espaço Schengen é bem aceite, digamos assim, porque o bem comum está acima dos dados e das partes individuais da privacidade. A privação material grave atinge 8,2% da população europeia, são dados do Eurostat. Sim. O que é que tem a dizer-nos sobre estes dados recentes, penso eu? Sim, muito recentes. São de agora, de abril, referem-se a 2015. Todos os anos o Eurostat atualiza as suas estatísticas nas mais diversas áreas. Esta foi uma delas, não é? O Eurostat nós bem conhecemos por aferir as nossas contas e nem sempre concordar com os déficits que os Estados-membros apresentam relativamente aos seus institutos nacionais de estatística. Neste momento o Eurostat o que divulgou é que cerca de 41 milhões de pessoas vivem na União Europeia em situação material grave. O que é que considera o Eurostat a situação material grave? Dificuldades em pagar facturas, despesas normais de casa, até empréstimos, em adquirir bens duradouros como frigorífico, televisão, bens que nós todos normalmente temos, e também uma parte importante que é não consumir proteínas pelo menos uma vez em cada 2 dias. Claro, os Estados-membros com valores mais elevados nestas matérias são, como nós sabemos, os países da Europa Oriental. Os países da Europa mais central e nórdica normalmente têm melhores prestações nestas áreas, como o caso da Finlândia, o caso também da Áustria e da Holanda, e temos Portugal numa situação, enfim, intermédia, porque a situação de Portugal está nos 9,6. Para 2015 já teve mais alta em anos anteriores, está um pouco acima da média europeia, mas médias são mesmo assim. E também verificamos que a situação é mais preocupante em famílias, agregados familiares que têm crianças. E monoparentais também? Monoparentais com crianças, essa taxa só para 17,3% deste tipo de família. Normalmente, quando o agregado é composto por 2 elementos adultos, a situação é menos grave. Agregados também composto por só um elemento, que é muito comum e é no tecido demográfico europeu, também normalmente são mais recorrentes neste tipo de indicadores. Algum impacto, e falando de um outro tema, teve a visita do Papa à Grécia, particularmente a Lesbos, penso eu, uma ilha, claro. Uma ilha que tem recebido muitos refugiados, imigrantes. Foi um alerta que o Papa quis deixar ao mundo. Que repercussões pode vir a ter? Doutora Ana Rita Barros. Penso que foi um alerta à Europa, aos seus líderes, às instituições internacionais, para uma maior atenção relativamente a esta questão dos migrantes. Tem sido, enfim, tratada de uma forma, enfim, não sempre muito clara, nem muito ágil, como nós queríamos. E o Papa deixou um alerta para que os líderes europeus e as instituições valorizassem a sua origem, porque a origem europeia é grega, até se conta a lenda da deusa europeia, que um dia podemos aqui contar, talvez no 9 de maio, não é? Porque não? No Dia da Europa. E apelou aos valores europeus, da paz, da dignidade, da liberdade e maior ação nesta temática das migrações. Tarda realmente uma solução definitiva para esta questão. O programa de recolocação que começou ano passado, que devia estar a entrar agora na segunda fase, que tem tido, enfim, alguns avanços, mas não têm sido tantos como nós gostaríamos, e há estatísticas recentes que indicam a este ritmo da recolocação, nós daqui a 80 anos ainda estamos a recolocar os migrantes que nos chegam, e portanto são estatísticas de há um mês, por exemplo, todos os dias estão a chegar mais migrantes. E é preciso controlar as situações na origem. O chefe de Estado de um país tão pequeno como o Vaticano, que ele foi nessa qualidade e não só, ter dado também o exemplo, ter trazido as famílias para
Para o Vaticano. residirem no Vaticano. 12 famílias, não é? 12 pessoas, 3 12 famílias. pessoas, 3 famílias. 3 famílias. Penso que é importante. É importante. É simbólico, mas pode sim. motivar outros a fazer. Pode incentivar outros Estados também a fazer. A recolocação um pouco mais rápida, e não é só recolocar, é preciso integrá-los. Por causa dos problemas que o Papa também avisou. Identifica, não é? E disse que, vamos aqui a reproduzir algumas das palavras do Papa, dizendo que as divisões, mais cedo ou mais tarde, provocam confrontos, e nós temos tido esses confrontos que depois aparecem no seio da União Europeia. Foi emotiva essa viagem, ao que me parece, por algumas imagens que nos chegaram. Parece que sim, não só para os católicos, mas para todos os europeus. Foi um exemplo de reconhecer os problemas no seu local. Foi recebido pelo primeiro-ministro grego, embora pronto, não quisesse que o primeiro-ministro o acompanhasse, porque ia lá com outras funções, mas nós vimos a multidão à volta do Papa, e depois aquela ligação à Igreja Ortodoxa, que também... O patriarca grego estava presente também. Grego também, e penso que é uma união de igrejas e um exemplo também dos princípios católicos para aqueles, e religiosos para aqueles que o são. Doutora Ana Rita Barros, não podemos deixar de fazer referência ao discurso do Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, no Parlamento Europeu. O primeiro discurso. O primeiro discurso como Presidente. Penso que é importante. O Parlamento Europeu é a única instituição eleita pelos cidadãos, portanto ele foi exatamente a origem, e valorizou o trabalho de todos os portugueses que já estiveram ou que estão nas instituições europeias, e reafirmou a sua posição europeísta e a posição europeia de Portugal, vincando que nestes 30 anos, porque este ano comemora-se 30 anos de integração de Portugal na então CEE, atualmente a União Europeia, também consolidaram a implantação da democracia portuguesa, e esse é um elemento que é extremamente importante para a estabilidade da nossa democracia. E também realçou a vontade portuguesa em assumir e cumprir todos os compromissos que tem nas áreas económicas, mas também, de certa forma, deu uma achega para estas novas políticas sociais, do emprego, da reposição de salários que Portugal tem vindo a adotar, dizendo que a partir de agora temos que tomar mais atenção à parte social para complementar a parte económica que nós cumprimos anteriormente. É habitual, quando um Presidente da República é eleito num país da União Europeia, ir discursar ao Parlamento Europeu? Sim. Os nossos Presidentes da República têm sempre lá ido, e de alguns outros Estados também normalmente vão. O que é menos comum é que alguém como o Presidente do Banco Central Europeu participe numa reunião do Conselho de Estado em Portugal. Na primeira reunião do Conselho de Estado, não é? Mário Draghi, neste Mário caso. Draghi. É uma preocupação da presidência portuguesa, penso que é um sinal com as questões da política monetária, da confiança que os cidadãos têm que ter no banco, nos bancos também, e também uma forma do Presidente da República, trazer uma pessoa que tem uma grande influência, o Presidente do Banco Central Europeu, na política monetária, a um Estado, falando aos conselheiros, que são as pessoas que vão alertar e dar algumas indicações ao Presidente da República sobre determinadas matérias. Penso também está aqui a sua vertente de professor. Isto, no fundo, é uma ação de formação, digamos assim, ou podemos ver como tal, mas é importante, e penso que não ficará por aqui, não é? Sim. Virão outros, acho que não. Mas não foi do agrado de todos, de todas as áreas políticas, pelo menos, não é? Pois não, porque, de facto, o Presidente do Banco Central Europeu tem que defender as regras da zona euro e da União Económica e Monetária, enfim, e fez alguns alertas para Portugal. Podemos falar disso numa outra oportunidade, mas o que devíamos aqui realçar é, de facto, a sua presença, ouvir falar destes problemas a um conjunto de conselheiros no local onde foi, que é emblemático, que é a presidência, e a importância que tem, de facto, vir aqui e representar o Banco Central Europeu junto de um país que faz parte integrante da União Económica e Monetária e da zona euro. Não sei se tem alguma frase, doutora Ana Rita Barros, como é habitual, para terminarmos esta nossa conversa. Hoje não, de
de um europeu dos mais antigos, mas de um europeu recente, Sim. do porta-voz da Comissão Europeia, chamado Margaritis Schinas, um senhor grego, e que diz, porque ele foi conselheiro da Comissão anterior e é porta-voz desta Comissão, e diz que a Europa deve manter os valores, mas alterar as suas atitudes. Fica aqui o registro para nós pensarmos sobre o tema. Muito obrigada, doutora Ana Rita Barros. Até à próxima.